falar um pouquinho com os irmãos, que é a respeito da natureza da igreja. O textuário da lição diz assim, olha, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. A verdade prática diz, conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Amém, queridos? Essa está na primeira página, a respeito do textuário, da verdade prática e da leitura bíblica em classe. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem na revista, tá bom? Diz assim a leitura, que também está na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 12, do versículo 12 ao 27. Diz assim o texto, irmão, porque assim como o corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esse honramos com muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidados uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Amém, querido? Não tem uma definição melhor da igreja do que esse texto de Paulo escrevendo aos Coríntios. Por quê, irmão? Porque cada membro que aqui está, cada cristão que aqui está, eu não gosto de falar crente, porque crente até o diabo é. Eu prefiro usar cristão, que é o que lá em... me fugiu o nome do lugar que eles estão, Antioquia, onde os crentes foram realmente chamados de cristãos. Né? Também não gosto não do termo evangélico. Tá? É muito genérico. Você pode ser evangélico para um monte de coisa. Né? É genérico o termo. Isso aí você pode... Tem o Evangelho segundo Allan Kardec, tem o Evangelho segundo não sei quem mais, então também fica meio estranho, né? Eu particularmente, isso não é doutrina, eu particularmente, prefiro ser chamado de cristão, né? Porque aí mostra realmente quem é cristão, tá bom, queridos? E a igreja ela tem, a aula fala sobre a natureza da igreja. A igreja ela tem algumas particularidades, querido, como Paulo mostra aqui. Aquelas pessoas, aqueles cristãos, né, aquelas que entram na igreja e que aceitam Jesus, e que a gente pensa que, coitado, né, ele é novinho, não vai fazer nada, não vai conseguir nada. Engano nosso, irmão, porque é esses que vão mais além. Esses é o que vão mais além. Eu me lembro que quando eu me converti, eu era frequentador assíduo da escola dominical,
E numa das aulas, né, eu pedi um minutinho e falei aquilo que estava no meu coração, que eu estava, sabe, novo convertido, né? Coração pula de alegria, né? E a gente quer falar de Jesus em tempo e fora de tempo. E eu pedi aquele minutinho e falei uma coisa que Deus tinha me falado. E aí a pessoa que estava dando aula, depois que acabou a aula, eu estava saindo, ela estava conversando com mais algumas pessoas. Você viu a petulância do rapazinho lá? Nem entrou na igreja e já quer revelar a palavra de Deus. Graças a Deus, irmãos, que quem me chamou foi Deus, né, e não o homem. Então, aquilo não caiu no meu coração. Eu lembro porque eu não tenho amnésia, né? Esse negócio de, quem perdoa esquece é mentira. Quem perdoou, perdoou. Não traz à tona toda hora aquilo que passou. Mas não esquece. Você vai morrer, vai ficar aqui junto com o seu corpo, mas você não vai esquecer, né? Por isso que a palavra de Deus nos exorta com bastante particularidade. Olha, trazei à memória o que vos traz esperança. Então é por quê? Porque você não esquece. Se o próprio Deus nos exorta a trazer à memória coisas boas, então, mas a gente nunca vai esquecer, tá bom, querido? Então eu quero falar um pouquinho aqui sobre a nossa revista, a lição, né? Até isso, a gente tem que estar atento a todas as coisas, sabe? Porque para falar as palavras de Deus, pode ser qualquer um falar, mas não é qualquer um que vai falar que ela vai ser a verdade, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Por isso que Paulo nos exorta, né, a conferir. Por isso que eu falo, irmãos, quando eu estiver pregando, quando eu estiver falando, não acredite em tudo que eu falo, porque eu posso estar enganado. Então vai fazer lá o que faziam os crentes da Bereia. Paulo falava, terminou de falar, eles iam consultar os livros para ver se era verdade aquilo que estava falando. Se eu falar alguma coisa e estiver na Bíblia, não reclame. Vai falar com Deus, porque a palavra é dele e não é minha, né? Eu achei fantástico a reunião de obreiro de sábado que o Dirceu falou, quando ele falou a respeito de Josué, que quando Josué faz uma reunião para falar da família dele, e ele fala assim, lê o primeiro texto, e aí ele fala assim, aí é Deus falando na boca de Josué, né, te tirei do Egito, Josué não tirou ninguém, quem tirou foi Deus, né? Eu te tirei do Egito, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Então era Deus falando. Então, por isso que ele fala, olha, se vocês quiserem continuar com os deuses estranhos, cada um continue. Mas eu e minha casa faremos menção ao nome do Senhor. Um texto fala menção e algumas outras traduções fala serviremos ao Senhor. Eu prefiro o texto menção. Sabe por quê, irmãos? Porque eu servir a Cristo é uma coisa. A minha casa servir a Cristo é outra, completamente diferente. Não é porque eu sirvo que a minha mulher vai servir, que as minhas filhas vão servir. Então eu faço menção. Eu e minha casa faremos menção ao nome do Senhor. Então eu prefiro mais essa tradução de menção ao nome do Senhor. Porque não é fácil, irmãos. Eu sempre falo isso, né? Que as minhas filhas não vão subir porque eu sou cristão. Elas vão subir se elas se converterem e servir a Cristo. E se tornarem cristãs também. Aí elas vão subir. Se não, paciência. Vão ficar tristes, né? Como lá no céu. Nós vamos conhecer quem estiver lá e quem chegar, que nós tivemos contato aqui. Então, aquele que a gente imagina, né, que vai estar no céu e não está, nós não vamos trazer a memória. Porque senão não seria o céu. Né? Ela pensou no céu, você ficar lembrando do seu pai, da sua mãe, que não eram cristãos, não vai ser céu, né? Não dá para entender. Então, no céu é só alegria, tá certo, irmão? Então, brigue, lute, se esforce, se machuque, se esfole tudo para entrar no céu, porque vai valer a pena, viu, irmãos? Não desista jamais. Deus tem o nosso alimento diário para cada dia, para nós não morrermos de fome.
E a palavra de Deus é o alimento necessário para a nossa alma. Então vamos lá. O primeiro tópico da igreja aqui diz assim, primeiro, a natureza da igreja na sua dimensão confessional, fundamentada na palavra de Deus. A igreja ela tem que fazer confissão da palavra de Deus. A igreja não pode ler, pode ter conhecimento de vários livros, vários escritores. Eu gosto de ler, eu tenho prazer na leitura, inclusive livros que possam me trazer conhecimento da palavra de Deus, mas a base, o fundamento, a confissão é a Bíblia Sagrada. É o alicerce. Se não tiver na Bíblia Sagrada, pode falar bonito, pode espernear, pode pular, pode apontar o dedo para o paralítico e fazer ele andar, que não vai me convencer. Se não tiver, porque o diabo também faz maravilhas. Sabia disso? Está na Bíblia. O diabo também realiza maravilhas, que, se possível, enganaria até os escolhidos. Então, a igreja, primeiro, ela tem que ser fundamentada na palavra de Deus. Uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra de Deus. Nesse aspecto, primeiramente, temos Cristo como a palavra encarnada, João 1, né? E o verbo se fez carne. No princípio era a palavra. Jesus é a palavra que se humanizou e isso é Deus feito homem. Eu costumo dizer que Jesus, a palavra viva, né? Ele se despojou da sua glória, da sua majestade e se vestiu de terra. É interessante isso, né? Jesus, ele deixou a glória, deixou a majestade e veio e se vestiu de terra. Como assim, pastor? Olha, nós não somos terra? Não fomos feitos da terra? Não vamos voltar para a terra? Não vamos virar pó? Jesus, ele veio ser terra, né? Só que ele não virou pó, viu, irmão? Porque é interessante isso, né? Ele foi até o inferno quando morreu na cruz, mas ele no mesmo ato, o corpo dele foi transfigurado, como lá no monte ele deu uma amostra, né? Para Pedro lá, para João e para Tiago, que ele se transfigurou no monte. Então, Jesus tinha essa particularidade, tem essa particularidade. Então, irmão, primeiro, fundamentada na palavra de Deus. Uma igreja que não é fundamentada na palavra de Deus, fuja dela. Você quer ver um exemplo? Tem um cidadão aí, ele se autodenomina padre, é Padre Lancelotti. Padre Lancelotti. Ele teve vários problemas, muitos problemas ele tem. Primeiro que ele é pedófilo, né? E filmaram ele numa situação. E foram para o STF apresentar. O cabeça de ovo, ele pegou a defesa. Não, vou defender esse padre, vou defender. Só que há 2 dias atrás saiu o resultado da perícia da Polícia Federal. O filme que falaram que era fake, ele era original. Foi comprovado aquilo lá como verdade. Então, padre, usando o nome de Deus, falando as coisas de Deus, mas usufruindo de forma completamente demoníaca daquilo que ele podia ser bênção. Então, nem todo mundo, como eu disse, que fala a palavra de Deus, deve ter crédito, tá certo, irmão? E não está fundamentada na palavra. Aí, um outro pastor de uma igreja muito conhecida, abençoadíssima, também tomou partido do padre. Tomou partido do padre. Estão condenando o padre por quê? Não sei o quê, blá, 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 blá. Isso aí é heresia, irmão. Heresias, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino de Deus, tá bom? A segunda, a igreja ela tem que ser habitada pelo Espírito Santo. Agora aqui, irmãos, tem uma particularidade a igreja habitada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui nesse templo, irmãos. Tá ou não está? Mas o Espírito Santo não está dentro de nós? Sim, exato. Então, nós somos igreja. Agora tem 2 igrejas. Mais para frente nós vamos entrar no assunto. A igreja, esta aqui,
que a gente usa para termos comunhão um com os outros, para demonstrarmos, né, a natureza do corpo, que Paulo fala lá em Coríntios, né? Então eu tenho que me preocupar com o Bernardo tem que se preocupar com o Germano e assim por diante, para mostrarmos que somos igreja, de verdade. Se alguém, dentro desse templo, irmão, do templo visível, não da igreja invisível, se alguém não se preocupa com o irmão, ele está sendo falso, ele não é crente, sabe? Ele é enganador. Porque se eu não me preocupar com o irmão Rodolfo, mas o irmão Rodolfo já está com a idade avançada, logo ele é recolhido. E daí, irmãos? Eu tenho que me preocupar com ele, assim como eu me preocupo com o menino menor ali do pastor Sérgio. Tenho que ter o mesmo tratamento, de formas diferentes, mas a mesma essência, que é o corpo de Cristo unido, um corpo só. Já tiveram um espinho na mão, irmão? Eu tenho um aqui, ó, que eu preciso tirar. Não tem nada, não dá nem para ver, mas está me incomodando. Tá? Quando eu passo a mão na roupa assim, eu pego a pontinha dele, aí dói. Então eu tenho que tirar. Não faz parte do meu corpo. É a mesma coisa o crente que vira a cara para o irmão, que desvia do irmão, tá? Tem que ficar muito atento a tudo isso. Então, todos somos um corpo, irmão. Mas o outro lá não serve para... Quem falou que não serve para nada? Lembra do testemunho da irmãzinha? Não sei se os irmãos já ouviram. A irmãzinha, 40 anos na igreja, ela chegava na igreja, sentava na cadeirinha dela lá e orava. Ficava lá orando. Ouvia a palavra, dava glória a Deus, acabava o culto e ela ia embora. E aí ela morreu, foi para o céu e foi galardoada com tudo que Deus tinha lá. E o outro, que era o pregador famoso, chegou lá e não recebeu nada. Aí foi reclamar com Deus. Ela estava lá todos os dias, nunca falhou, todos os dias da vida dela, ela me adorou, em espírito e em verdade. Ela nunca brigou com ninguém, nunca ofendeu ninguém, nunca falou mal de ninguém. Então ela merece todo o galardão do mundo. Agora você só pregava, e pregava mal, hein? Isso é palavra minha. Né? Eu vou falar por quê, irmão? Mas eu já falei isso, mas eu não consigo ficar. Né? Foi um pastor na nossa igreja, uma quarta-feira de Santos, o pastor. Ele veio, todo pomposo, né? Chegou com a Bíblia, terninho, gravatinha, pôs a Bíblia lá, falou, bom, agora a bicharada se cala, porque o leão vai falar. Desse jeito ele falou, irmão. Na igreja sede lá. Aí ele abriu a Bíblia, irmão. Ele pregou de Gênesis ao Apocalipse. E não pregou nada. Nada, absolutamente nada. Ele demorou 2h30 falando. Depois de 1h30 a igreja ficou vazia. Foi todo mundo embora. Ele ficou falando sozinho lá. E nós tivemos que aguentar lá, né? Ficamos até o fim. Sofrendo. Sendo martirizado, né? Mas é assim, irmão. Então, nem todo mundo que usa, né? Eu costumo falar que sem a graça, irmão, não tem graça. Né? Se você não... até fiz um texto aqui que eu vou ler. Eu não ia ler, mas eu vou ler. Vocação. Paulo, ele é fantástico, irmão. Paulo, ele é fantástico. Diz assim, ó. Todas as vezes que a Bíblia apresenta a palavra chamado, fazendo menção específica ao serviço requerido por Deus, ao mesmo contexto está inserida a palavra vocação. Ou seja, o chamado de Deus, a vocação para aquilo. Se você foi vocacionado para dar aula, dê aula, vai ser uma bênção. Se você for vocacionado para recolher oferta, recolha oferta, vai ser uma bênção aquilo que você está fazendo. Para limpar o banheiro, da mesma maneira. Para pregar, da mesma maneira, vai ser bênção. Aonde você estiver fazendo, para aquilo que você foi vocacionado por Deus, vai ser uma bênção. Se você quiser tomar o lugar de outro, porque acha que é melhor, você vai falar, e não vai resolver nada. Tá certo, irmão? Então, sabe, Paulo, ele deixa bem claro aqui, Paulo, ele foi vocacionado para apóstolo. Tanto que ele não foi separado por homem nenhum.
O próprio Deus o vocacionou como apóstolo, né? No lugar dele puseram Matias, né? Mas ali, por de fato, seria Paulo o apóstolo. Tanto é que de Matias você não ouve falar absolutamente nada. Mas Paulo nós pregamos ele todo dia. Oramos aquilo que ele nos ensina, trazemos à memória os seus ensinamentos. Vocação, irmão. Então, se você foi chamado para cantar, cante, irmãos. Não pregue. Tá? Se você foi chamado para dar uma saudação, dê uma saudação, não pregue. E saudação, irmão, ela não pode passar de 5 minutos. Não pode passar de 5. É uma saudação. Então, como o pastor Delfino Pai falava, quando te chamarem para falar e você não tem nada, leia um versículo do Salmo 23, agradeça a igreja e vai sentar. Você falou a palavra, deu uma saudação e não atrapalhou o andamento do culto. É assim que funciona. Vocação. E Paulo ele fala aqui, ó, no Novo Testamento, Paulo ilustra isso muito bem ao se apresentar como apóstolo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, pela vocação de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo não da parte dos homens, nem por meio de um homem, mas da parte de Jesus Cristo e da parte de Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Gálatas 1:1. As duas expressões chamados a ser apóstolo. Apóstolo pela vontade de Deus são equivalentes. Vocacionado. Paulo foi vocacionado para aquilo. Tanto é que você não vê Tiago escrevendo da mesma maneira, você não vê Pedro escrevendo da mesma maneira, mas você vê Paulo escrevendo 13 cartas do Novo Testamento. O fundamento, as bases doutrinárias da igreja estão na carta de Paulo. Então, vocacionado. Não que Pedro não fosse apóstolo, não que Tiago não fosse apóstolo. Pelo contrário, foram apóstolos e Pedro, eu tenho ele como um exemplo, porque antes do batismo com o Espírito Santo, por isso que o texto aqui está, habitada pelo Espírito. Quem transforma o homem, quem convence o homem do pecado, não é o pastor da igreja. Não é a mãe e o pai, é o Espírito Santo. Por isso que a gente tem que, se não for batizado com o Espírito Santo, pedir, irmão, pedir. Senhor, me batiza, Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Toda vez que chamarem aqui, quem quer ser batizado? Levanta a mão e vem, irmão. Tá? Perdi a conta. Às vezes que me chamavam, eu ia lá e voltava para casa do mesmo jeito. Até que um dia, na minha cadeira lá, numa quarta-feira, o irmãozinho estava pregando e de repente eu fui dar um glória e comecei a falar em língua estranha. Então, é assim que funciona. Peça que quando você menos espera, o Senhor vai te batizar com o Espírito Santo. Vai te encher. O Espírito Santo você já tem. Quando você levanta a mão para Cristo e o confessa como Senhor e Salvador, o Espírito Santo já vai habitar no seu coração. E é Ele que vai começar a fazer a limpeza, né? Vai tirar o vício do cigarro, vai tirar o vício do palavrão, da mentira, do engano, do engodo, vai não deixar você ser enganado por ninguém. Sabe? Então, isso é o Espírito Santo que faz. Quando você ouvir uma palavra que parece uma verdade, o Espírito Santo vai falar, opa, aí não está a verdade, tome cuidado aí. Aí você vai ler a Bíblia e vai ver que não era a verdade mesmo que estavam falando. Né? Então é assim que funciona. O segundo tópico, a igreja habitada pelo Espírito Santo. Então, nós como igreja local, nós como igreja invisível, nós temos que ter o Espírito Santo em nós e o batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento. Voltando a Pedro, quando ele é batizado lá no Atos dos Apóstolos, o que acontece, irmão? Pedro era espraguejador, falava palavrão, briguento, era sanguíneo, né? Então o sanguíneo é assim, qualquer coisa já quer agredir, já quer partir para o tapa, né? Para briga, né? Ah, pisou no meu dedinho, já vai levar. Pedro era assim, tanto é que ele corta a orelha do Malco, né? Aí Jesus tem que colar a orelha do homem de volta lá, né? E aí, irmão, ele recebe o revestimento, o batismo com o Espírito Santo, e muda. Numa pregaçãozinha dele, 3.000 almas se convertem. E é interessante, irmão, que ele vem falando de Jesus Cristo desde o Gênesis. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. É o Espírito Santo que faz isso, irmão. Aí a conversa já não era mais ele. Eu passo, eu posso, eu arranco a espada. Não, aí era o Espírito Santo. Ele vem trazendo lá desde Moisés e vem falando até a morte de Cristo na cruz. E aí 3.000 almas se rendem a Cristo. Por uma mensagem, mudança. Imagina só as pessoas ao lado de Pedro. Pô, mas esse cara é boca suja, briguento. O que aconteceu com ele? E foi revestido pelo poder do Espírito Santo. Busque, irmão, busque. Não desista. Mas não desista. Busque o batismo com o Espírito Santo. Quem faz parte da igreja, é o terceiro do primeiro tópico, anda no Espírito. A gente não está no Espírito 24 horas por dia. Para nós é impossível. Tem uma hora, principalmente no trânsito, Tem uma hora que você fala um palavrão. E aí você tem que, Jesus, me dá graça. Pelo amor de Deus. Aí você tem um vizinho que te perturba dia e noite. Não tem como, Misericórdia. Aí você, de vez em quando, perde o estribo. Jesus, me perdoe. E toda vez que isso acontece, Jesus perdoa. Volta a dar alegria no coração. Você quer ver um exemplo? Eu tenho uma prima, ela tem 70 e poucos anos já. Mas todo dia, ela enrola o lixinho dela, ela mora 2 casas para frente da minha, só que ela é mais alta que eu. E aí, todo dia ela pega o lixinho dela e joga na minha casa. Todo dia. Fezes de cachorro, fezes de gato, e joga. E todo dia, mas aquilo me dá uma ira. Mas me dá, algumas vezes eu peguei o lixo e devolvi para ela. Joguei de volta. Mas aí eu falei, não, está errado isso, eu não posso fazer isso. Não posso, vou mudar de tática. 4 dias atrás eu fiz uma oração. 5 dias atrás. Falei, Senhor, trata com a Cida. Eu estou cansado de ficar limpando fezes de gato, de cachorro, lixo, papel higiênico esparramado. Na minha entrada ali, quem já foi em casa sabe, tem um janelão e uma calçadinha. Todo cheio de sujeira ali que ela joga. Falei, Jesus, eu vou perder a minha salvação se eu continuar assim. Porque eu vou lá e vou dar umas pancadas nela. Bem assim, irmão. Eu vou fazer ela engolir esses papéis higiênicos. Eu orei, fiz essa oração, irmão. Passou. Sabe o que aconteceu, irmão? Internaram ela. Ela tem 70 e lá vai a cara de ano, não sei quanto. Mas internaram ela. Eu já estou há 4 dias sem varrer o meu quintal. Aí eu estava falando com a Cidinha, falei, nossa, eu fiz uma oração hoje à tarde e de manhã internaram a Cida. Acabou o lixo. Eu oro por ela, irmão. Eu oro por ela. Mas aquele lixo todo dia na minha casa estava me incomodando. E isso aí quem faz, irmão? Só o Espírito. Porque a minha vontade realmente era rodar com ela, rodar a baiana lá com ela. Fazer como diz aí, virar o giraia. Fazer, mas graças a Deus, irmão. Mas não pequeis. A ira vem, viu, irmão? A ira vem. Não pode pecar, a ira vem. A vontade de pegar um martelo e dar na cabeça de alguém vem. Não tem jeito. Ou então pegar o dedão do pé assim, ó. Pá! Fazer, nossa, sempre vem, viu, irmão? Por isso que a gente tem que ter o Espírito, irmão. Que é o Espírito que é como diz Paulo lá aos Efésios, é o escudo. O Espírito é o nosso escudo. Tanto para entrar, quanto para sair. Porque a gente bate e volta para nós mesmos. É assim que funciona. Então, irmão, a igreja, ela tem que ter fundamento na palavra, habitada pelo Espírito, e quem faz parte desse corpo tem que ser do Espírito também. Senão, não vai conseguir fazer nada. Irmão, está passando muito rápido o tempo aqui. Tem que parar o tempo aí. Ô Josué, Senhor, para o tempo aí que a guerra está longa ainda. A segunda, a natureza da igreja na sua dimensão local e universal.
Então, aqui é a dimensão local. Nós precisamos disso. Nós precisamos ter um lugar para a gente poder compartilhar a nossa comunhão. Agora, compartilhar a nossa comunhão, eu sempre entendi, irmãos, que era eu compartilhar a comunhão com os irmãos. É isso também. Mas não é isso de fato. Sabia, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu acompanho muito a igreja na China. Na China, ser cristão não é fácil. Você é condenado à morte todos os dias lá. E aí, eles se reúnem numa casa ou numa fazenda, em qualquer lugar que eles se reúnem, e eles falam assim: nós vamos compartilhar a comunhão. Glória a Deus. E aí eu fui pesquisar sobre isso, fui assistir algumas lives. E o que é compartilhar a comunhão, irmão? É assim, eu ir na casa dos irmãos, ou os irmãos virem na minha casa, e falar as experiências que os irmãos tiveram com Deus. Comunhão com Deus. Eu vou compartilhar o que eu vivi com Deus aquela semana. O que Deus fez na minha vida aquela semana. Por quê? Porque aí eu vou, de alguma maneira, anunciar para vocês que Deus faz. Se fez na minha, faz na sua. Não tenha dúvida disso. Se deu para o irmão, ele não vai dar para você a Lamborghini que ele vai me dar. Mas ele pode dar um Fusquinha. Não é verdade? É a mesma coisa, irmão. É um carro, a mesma coisa. Então, Deus vai te dar a sua bênção, aquela que você espera, aquela que você pede, né? Mas como você vai ser despertado na fé? É aquilo que você ouve. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então, na China, eles se reúnem não para pregações. Eles não fazem isso. Eles contam testemunhos da comunhão que cada um tem com Deus. E todos se alegram. E todos se enchem da graça de Deus. Tanto é tanta graça de Deus, que quando algum vizinho endemoniado dedura eles, a polícia chega na hora e leva todo mundo preso. E quando leva todo mundo preso, no mínimo é 10 anos de cadeia, de prisão, de sofrimento. Mas quando eles saem da cadeia, eles continuam compartilhando a comunhão. Cristãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, local e visível. A igreja local tem que ser um lugar de comunhão. Primeiro, comunhão com Deus. Porque se eu tiver a comunhão vertical, eu vou ter a comunhão horizontal. Se eu não tiver a comunhão vertical, a minha comunhão horizontal vai ser com alguns só. Não vai ser com todo mundo. Vai ser com alguns só. Agora, se eu tenho uma comunhão horizontal, eu tenho obrigação de ter comunhão com todo mundo. Senão eu não sou igreja. Senão eu não sou cristão. Tá certo? A particularidade das igrejas locais é isso. Igreja local é um lugar que a gente é designado por Deus, é vocacionado por Deus para pregar a palavra e para ir atrás do pecador que está lá fora. Ir atrás do pecador. O pastor Delfino falou um negócio que eu achei interessante. Ele não vai atrás de desviado, porque o desviado conhece a palavra. E uma hora Deus traz a memória dele. E aí ele ouve alguém falando de um milagre que recebeu e ele volta para Cristo. A gente tem que ir atrás do pecador. Aquele que está lá caminhando para o inferno e não sabe que está caminhando para o inferno. É para esse que a gente tem que chegar lá e falar de Jesus. Tá? E falar, e pregar, e mostrar. Eu estava falando com a Cidinha nessa manhã, já estou terminando, viu? Eu vou falar Cidinha nessa manhã a respeito das táticas que a igreja pode usar, a igreja local. Paulo ele escreve assim: fiz-me de todos para ganhar a todos. Esse fiz-me de todos aí a gente tem que tomar muito cuidado, viu, irmão? Muito cuidado. Eu estava evangelizando um sujeito da Mancha Verde, maconheiro contumaz. Ele acordava com maconha, ele almoçava maconha, tomava café da tarde de maconha, jantava maconha, o cara ele andava assim, irmão. Todo dia você via ele andando assim. Era palmeirense o danado. E aí eu é verde, tá certo, a cannabis é verdinha. Aí eu comecei a evangelizar ele. Eu falei, você não vive minha situação. Eu falei, quem falou para você que eu não vivo a sua situação? Eu queimo fumo todo dia, cara. Eu queimo fumo de manhã,
Eu queimo fumo na hora do almoço, eu queimo fumo à noite. Às vezes eu acordo de madrugada para queimar fumo. Você queimava fumo? É claro. Eu fumava, irmão. Eu fumava. Então eu queimava fumo, não era droga, maconha, mas eu queimava fumo, todo dia. Então eu falei, Jesus me libertou. E aí quando eu falei que Jesus me libertou do fumo, deu um estalo nele. Eu vou na tua igreja. E foi. Aceitou Jesus lá na igreja. E aí ele foi embora, ele mudou de lá, eu nunca mais o vi. Mas aquele dia, são táticas, irmão. O Espírito Santo nos dá tática, tá? Estratégia. Porque assim, irmãos, imagina só. Eu vou pregar para um sujeito que mora na rua, vai, numa praça. Ele está todo sujo, todo rasgado. Você acha que ele estaria daquele jeito porque ele quer? Não, irmãos. Não. Ele está esperando uma palavra de libertação. Agora, imagina só. Se eu chego lá, igualzinho ele. Rasgado, sujo, descalço, fedendo, sem tomar banho, sem um desodorantezinho. O que eu vou mostrar para eles, irmãos? Que Deus eu vou mostrar para eles? Eu falo assim, mas eu vou na igreja, eu vou continuar desse jeito, morando na rua? Vou continuar do jeito que você está? Não, irmão. Paulo usava de estratégia. Paulo, ele pregava a palavra de Deus e mostrava o milagre. Ele era isso. Agora ele não é mais. Então ele se fazia de tal para convencer os tais. Fala, não, olha, eu andava igual você. Eu andava descalço, eu andava na rua, mas eu encontrei Cristo. E a palavra de Deus diz que eu assentaria com príncipes. E hoje eu estou assentado com príncipes. Louvado seja o nome do Senhor. Não, a presença de Deus aqui nessa manhã está tão forte, irmãos. Dá para ver eu rapei, mas está tudo arrepiado, minha cabeça, meu pé, meu braço. Deus está de uma maneira diferenciada essa manhã nesse lugar. Se prepare para algo bom de Deus para a sua vida, irmãos. Para o melhor, para o melhor. Ah, mas o melhor já está assim, mas o melhor aqui nosso, do nosso contexto, irmão. Eu sei que o melhor já está preparado para cada um de nós, é o céu. Eu posso falar com particularidade porque eu já estive lá. Então eu posso falar com particularidade, é o céu. Não dá para descrever o lugar, assim como Paulo fala, é indescritível o lugar. Mas os irmãos vão lá e vão ver, com os próprios olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, a igreja aqui é para isso. É para trazer o doente, o pecador, tá? É para trazer o cego, o paralítico, o coxo. É para trazer aquele que não tem esperança nenhuma mais na vida, sabe? É para aquele que já foi condenado à morte, assim como eu fui por 3 vezes. Tá? É para trazer essas pessoas, irmão. E para dar uma palavra de renovação, de esperança, sabe? Não de desânimo. Ah, irmão, é assim mesmo as coisas, né? Aí você vai pedir uma oração. E o pastor vai lá, ele ora por você, olha, irmão, já orei, mas vai procurar um médico, viu? Que fé tem esse pastor, irmãos, para exercer a cura? É lógico que tem os médicos que nós devemos ir, tá? Deus, ele dá a sabedoria para o homem. Tem um momento certo, mas em primeiro plano é Jeová, irmãos. Primeiro plano é Jeová, e ele fala conosco para a gente procurar um médico. Foi assim comigo, eu fiquei... Os irmãos já sabem, eu fiquei 26 anos, 25 anos, sem pôr um comprimido na boca. Quando Deus me curou de um tumor desse lado, no viaduto do chá, irmãos. Eu tinha 34 anos. Deus curou, exterminou aquele tumor. Nunca mais eu tive dor de ouvido, aquele fedor maldito que eu tinha na cabeça, que eu jogava desodorante no ouvido, eu tive. Palavra de Deus, declarada. Joguei todos os meus remédios fora, todos. Limpei o meu armário. Todos os remédios que eu tomava, eu joguei fora. Durante 26 anos, eu não tomei um comprimido. Eu declarava dessa maneira assim, olha. Senhor, o Senhor ficou 3 dias morto. Essa doença vai ficar no meu corpo por 3 dias. Essa era a minha declaração. Aí veio o câncer, irmão. Aí veio o câncer, mudou tudo, irmão. Eu comecei, não ia no médico. Eu fiquei dos 64 quilos com 49 quilos durante uns 3 meses.
Até minhas filhas me pegar na marra, eu ir fazer os exames que tinha que fazer, até que apresentou o câncer, né, no pâncreas e já no fígado também. E aí eu fui no médico. Como falei, o Espírito Santo falou, olha, meu filho, a sua parte é você que tem que fazer. A parte de Deus ele faz. Faça a sua, que ele faz a dele. Aí eu comecei a fazer a minha parte, irmão. O fígado está limpinho, não tem mais nada no fígado. Eu tenho um desconforto no estômago que eu precisei fazer. Imagine só, irmão. Precisei fazer uma bariátrica. Gordo do jeito que eu sou. Eu fiz uma bariátrica, né? Eu estava com sobrepeso, irmão. Excesso de peso pena. Né? E aí, irmão, fiz a bariátrica. Então eu tenho um desconforto no estômago. Mas olha, estou zeradinho, irmão. Estou zeradinho. Pulo, faço exercício, corro, subo morro, desço morro, carregando a minha cruz. Mas não deixo de andar ao encontro de Jesus. Glória a Deus. Tem um hino, vocês conhecem esse hino, irmão? Subo morro, desço morro, carregando a minha cruz. Mas não deixo de andar ao encontro de Jesus. É assim que funciona. Igreja dirigida, direcionada pelo Espírito Santo. A igreja universal e invisível. O foco maior nosso é fazer parte da igreja invisível. Esse é o nosso foco principal, irmão. Ninguém precisa ver o que você faz. Ninguém precisa ver o que eu faço. Deus precisa ver o que eu faço. Deus precisa ver o que você faz. A gente fala, mas Deus sabe, irmão. Aonde você estiver, Deus vai estar com você. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está. Não dei metade da aula. O nosso tempo foi embora, irmãos. E eu peço desculpa. Mas uma hora que der, a gente termina essa aula. Né? Essa revistinha hoje está fantástica. Eu marquei toda ela, irmão, para falar. Mas não vai dar tempo, irmão. Tem mais. Mas uma outra hora. De cada 4 anos volta a mesma revista. Aí de cada 4 anos eu completo a aula. Tá certo, irmão? Deus abençoe os irmãos.